Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e é um prazer tê-lo conosco. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as condições climáticas na região centro-oeste, vamos falar do comércio entre Brasil e a Liga Árabe, vamos comentar sobre o sorgo gigante, vamos falar da importância da implantação do sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, e você vai ver que a safra de trigo de São Paulo pode atingir um recorde de 400 mil toneladas neste ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre condições climáticas na região centro-oeste. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, ele alerta que neste ano a falta de chuva pode afetar a produção de milho na região centro-oeste. O estado do Mato Grosso, maior produtor da cultura do milho, principalmente segunda safra, vem sofrendo com a estiagem desde o mês de abril. Alguns locais estão com mais de 25 dias sem chuvas, o que pode impactar no desenvolvimento da cultura do milho, principalmente, é claro, segunda safra, e causar possíveis quebras na produtividade. A temperatura prevista para o mesmo trimestre, quer dizer, maio, junho e julho, poderá ficar dentro e ligeiramente acima da média, principalmente no mês de julho. Normalmente, os maiores acumulados de chuva na região ocorrem a partir do mês de setembro. Entretanto, devemos estar atentos às atualizações dos boletins agroclimáticos mensais emitidos pelo INMET. O agrometeorologista Cleverson Freitas, ele explica que com a falta de chuva pode prejudicar o desenvolvimento do milho. As altas temperaturas acima de 35 graus podem também impactar severamente a fenologia e, consequentemente, a produtividade. E agora vamos falar do comércio entre Brasil e a Liga Árabe. As exportações brasileiras para os 22 países da Liga Árabe subiram no primeiro trimestre em meio a um aumento nos preços das commodities agrícolas e um esforço para estocar alimentos, de acordo com um comunicado enviado à empresa Reuters, a agência Reuters. As exportações totais do Brasil para o grupo atingiram 3,8 bilhões de dólares no período, um aumento de quase 34% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo nota da Câmara de Comércio Árabe-Brasil. O aumento nas vendas para os países árabes também reflete a menor participação da Rússia e da Ucrânia no comércio global de grãos e fertilizantes. Pelo menos é o que observou o comunicado, referindo-se a dois grandes fornecedores de produtos como trigo e óleo de girassol. O minério de ferro, que responde pela maior parte das vendas do Brasil para os países árabes, ficou em 690 milhões de dólares no primeiro trimestre, uma queda de 12,5% na comparação anual. Por outro lado, a forte demanda por produtos alimentícios favoreceu os exportadores domésticos que tiveram um lucro inesperado. As vendas de carne de frango aumentaram quase 11% para 591 milhões de dólares, enquanto as vendas de açúcar saltaram quase 20% para 588 milhões de dólares nos primeiros 3 meses do ano. Já as vendas de produtos de soja subiram 128% para 318 milhões de dólares, enquanto as exportações de trigo ficaram em 285 milhões de dólares, marcando um salto de 438%. O Brasil também impulsionou as vendas de milho em 27%, carne bovina congelada em 165% para os países árabes. A Câmara Brasil-Árabe disse que nações de fora do mundo árabe estão ávidas por garantir o abastecimento de alimentos em benefício para os exportadores brasileiros de alimentos. E agora eu vou conversar com o William Sawa. O William, ele é diretor de pesquisa e desenvolvimento da Latina Seeds. E nós vamos falar sobre o cultivo de sorgo gigante.
William Salwa, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, para falar sobre a produção, a introdução, principalmente na pecuária, do sorgo gigante, uma cultura que vem entrando paulatinamente aí dentro do mercado, principalmente do mercado pecuário, para a produção de silo. Tudo bem, William? Bom dia, Toninho, tudo bem? Graças a Deus, está tudo ótimo. William, vamos bater um papo sobre o cultivo do sorgo gigante. É muito comum, às vezes, a gente encontrar com produtores, com pessoas, que falam assim, o sorgo gigante ele cresce muito, eu tenho medo de dar um vento e ele tombar. E eu conheço já uma série de propriedades também, propriedades grandes, que já usam o sorgo gigante há muito tempo, com um resultado simplesmente fantástico. Primeiro, em relação à produtividade. Segundo, que é uma cultura, vamos dizer assim, se tocada como manda a tecnologia, você tem uma produtividade excelente, né? E outra coisa, 2 cortes. É isso mesmo? Isso mesmo. A cultura do sorgo, em geral, ele é muito interessante em relação à questão da diversidade climática que a gente está vivendo. Então, a gente teve aí um problema climático muito intenso no sul do Brasil aí no verão, e estamos tendo agora aqui no centro-oeste um problema climático no inverno. Então, o sorgo ele requer muito menos água do que o milho. E o pessoal tem confundido a rusticidade do sorgo em relação à diversidade climática com a falta de manejo ou falta de investimento na cultura. Isso é verdade. E acha que a planta é resistente a tudo, pode vir do jeito que vier que ela suporta. Não é desse jeito, não. Tem a janela certinha para produzir. Agora, o sorgo gigante, com toda certeza, e pelo que eu já vi, é uma baita de uma cultura, né? Isso mesmo. E o sorgo gigante da Latina Seeds, ele é um sorgo, é um híbrido moderno e é uma cultura que requer manejo para que você atinja o máximo do potencial produtivo, ou seja, é uma genética de ponta. Então, ele vai te entregar muito com a rusticidade em relação à diversidade climática, a questão de altas temperaturas, estresse hídrico, porém, ele requer manejo, uma correção de solo, ou seja, ele é um produto preparado para a agricultura moderna. Uma agricultura pujante como a brasileira aqui, que bate recordes. Então, ele vem ajudar o pecuarista, tanto quem faz aí confinamento, faz o que a gente chama de sequestro, a gente chama de resgate, porque a gente está resgatando o animal em condição de fome e está dando alimento para ele, e também no pessoal da pecuária de leite. A pecuária de leite vive aí também uma situação muito problemática em relação a custo. Esse sorgo, ele vem a trazer um benefício, o grande volume de produção a baixo custo, ele pode ser direcionado para alimentar o animal que não está em lactação. Sim. Então, você reduz muito o consumo da silagem de milho dentro da propriedade de gado e leite também. Então, ele é uma grande solução, tanto para o pecuarista que faz a carne, quanto o que faz o leite. William, deixa eu abrir um parênteses aqui. O seu produto, por incrível que pareça, os locais que eu conheci, as propriedades rurais, utilizaram o seu produto e na embalagem estava escrito Latina Seeds. E depois, na conversa que eu tive com o William nos bastidores aqui, antes da entrevista, muita gente teve problema com o sorgo. Muita gente teve resultados não muito agradáveis. E, por incrível que pareça, não é o sorgo que o William desenvolveu, que participou desse desenvolvimento. Então, muito cuidado mesmo, porque nessa época de internet, parece que vale tudo. Vale o que presta e o que não presta, você embola tudo. E acaba dançando. Hoje, para você plantar 1 hectare, não fica barato. Então, observe se você for utilizar o sorgo gigante, se ele tem lá Latina Seeds. Porque esse o William garante. O William, só para resumir, ele é o dono da Latina Seeds. Pronto. Hoje usa CEO e tal, é o dono. Então, qualquer coisa você fala com o William. Isso mesmo. O William responde por ele. Isso mesmo. Com o nosso advento no mercado, reacendeu as chamas dos sorgos forrageiros e de sorgo gigante. Então, tem algumas variedades muito antigas no mercado brasileiro, que já estavam até fora do mercado, e elas renasceram com base ao nosso produto. Então, quem tiver interesse de adquirir e ter acesso à tecnologia tem que tomar muito cuidado, porque realmente o que o Toninho está falando é fato. O pessoal vende se passando pelo nosso produto. O produtor compra de boa fé, planta, não atinge o resultado e fica que a cultura não atingiu a expectativa e não vai atingir porque não é o sorgo gigante da Latina Seeds. O nosso banco genético, ele é um banco genético tropical mundial.
Nós temos um alicerçado no Agricon Seeds Tropical Genetics, todo o nosso banco genético de milho e sorgo. Então, é somente se você encontrar a embalagem lá, Latina Seeds, Tropical Genetics, Agricon Seeds. Esse é o original sorgo gigante. O resto não é o sorgo gigante original. Agora, tem uma observação que eu gostaria de fazer. Qual é a produtividade? Se eu conduzi-lo, como eu conduzo uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, o que ele me dá por hectare no primeiro corte? Porque vai te entregar 80 toneladas com facilidade. Tranquilo. 80 toneladas com tranquilidade, isso. Poxa, 80 toneladas é uma quantidade boa para você tratar de bezerro, vaca vazia, entendeu? Eu acho que essa é a grande sacada da pecuária. É aí que você tem que ficar esperto para quando, se você tiver animais vazios, animais em fase de crescimento, não tem coisa melhor. Eu conheço propriedade, por exemplo, que com apenas 15 hectares de sorgo gigante, eles trataram de 400 bezerros. Quando a gente fala em sequestro, né? Muito utilizado hoje em dia. Então, e no segundo corte? O segundo corte ele vai te entregar aí fácil também 40 toneladas. Poxa vida. De matéria verde. Então eu tenho no ciclo da cultura, eu tenho aí 120 toneladas tranquilo. E tem pessoas ainda que fazem um corte, segundo corte, e depois vem a rebota ainda no inverno, e ainda faz um pastoreiozinho ali antes do outro verão. É mesmo? Pode soltar o gado em cima? Pode soltar o gado em cima, sem nenhum problema. Bom, o custo para você fazer um hectare baseia-se mais ou menos no milho, na soja, nos... Ele tem ficado, Toninho, na faixa de menos de 50% da cultura do milho, hoje, o custo de produção dele. Ou seja, você produz por menos da metade do custo de implementação. Até pela questão da exigência menor, né? Mas é uma variedade, que é uma cultura que você tem que conduzir certinho. A gente tem muita consulta, o pessoal fala, o sorgo é rústico, porque o pessoal vem acostumado de sorgo, que não aduba... Rústico também tem limite, né? Não aduba, eles confundem rusticidade com um investimento no produto. Então, não quer adubar, não quer passar veneno. Se você não fizer, você tem uma Ferrari, você tem que dar condição para essa Ferrari poder produzir. Se não trocar óleo, se não abastecer, é claro que não vai dar certo. Bom, eu conversei com o William Sawa, ele é o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Latina Seeds, é ele quem produz o sorgo gigante e vem com mais algumas novidades aí dentro de um futuro muito próximo. Milho transgênico. Milho transgênico. Né? E o sorgo gigante com cacho. É uma coisa que vai acontecer aqui agora ainda esse ano, né, William? Vamos. E fazemos questão, se Deus quiser, vir apresentar aqui primeiramente, primeira mão. Será um prazer. William, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu acho que deu para esclarecer muita coisa e pode plantar o sorgo gigante que ele funciona assim, viu? Obrigado, William. Obrigado, Toninho. E depois do intervalo, nós vamos falar da importância da implantação do sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, e vamos falar também da safra de trigo paulista, que pode atingir um recorde de 400 mil toneladas agora neste ano. Nós voltamos já em um minuto só. Quarta, 18 de maio, tem gravação do novo DVD de Guilherme Benuto. Deu rolo em Goiânia. Participações confirmadas de Matheus e Cauã e Turma do Pagode. A 99,5 leva você pra curtir essa festa. Fique ligado na Rádio dos Grandes Shows e saiba como concorrer aos sorteios de vários convites. Gravação do novo DVD de Guilherme Benuto. Lançamento do Caldas Country 2022. Quarta, 18 de maio no Laguna. Com promoção exclusiva da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Gente, vocês estão se preparando para o Enem? O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior do Brasil. Então aqui vai um recado importante. As inscrições estão abertas. Lá na página do participante tem tudo o que vocês precisam saber.
E atenção aos prazos. Ah, mesmo quem teve pedido de isenção aceito e não paga a inscrição, precisa se inscrever. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. – 29 anos do Senar, o Brasil é só comemoração. Presente no campo e na cidade, de corpo, alma e coração. Na educação profissional, o Senar vem com tecnologia, com promoção social. O sucesso é nossa garantia, pela internet ou presencial. O Senar Goiás é da nossa gente, no caminho do progresso e o futuro inteiro pela frente. Somos todos Senar, em Goiás e no nosso país. 29 anos de trabalho pro nosso Brasil ser mais feliz. Somos todos Senar, em Goiás e no nosso país. 29 anos de trabalho pro nosso Brasil ser mais feliz. Gerbson da Silva Pimentel tem problemas psicológicos e está desaparecido. Informações pelo telefone 98143 8526. De segunda a sexta tem De Noite. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da implantação do sistema ILPF, que é a Integração Lavoura Pecuária Floresta. Durante um evento que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul, o Fórum Metano na Pecuária, que foi promovido pela JBS em parceria com a Silva Team, o pesquisador da Embrapa, Roberto Giolo, ele mostrou que o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta tem o potencial de sequestrar até 23 toneladas de carbono equivalente por hectare ano. Em relação às pastagens tradicionais, o consórcio realizado apenas entre a pecuária e a agricultura já melhora o balanço de emissões e sequestra cerca de 1,3 toneladas de CO2 equivalente. Mas a inclusão de árvores no sistema eleva exponencialmente o potencial da agropecuária brasileira para estocar carbono. Utilizando um exemplo de pastagem tradicional, que abate os animais com 15 arrobas, por exemplo, aos 3 anos e meio e com taxa de lotação de uma cabeça por hectare, seriam emitidos cerca de 15 quilos de metano, ou seja, o CH4 por arroba. Se adotarmos o sistema integrado de produção nesta mesma área, seria possível diminuir a idade ao abate e terminar os bovinos aos 24 meses, além de aumentar a taxa de lotação para 2 animais por hectare, produzindo 29 arrobas com a redução da emissão de metano para cerca de 11 quilos por arroba. Para além do metano, a ILPF tem outros benefícios para a pecuária, como o aumento da qualidade das forragens. O sistema permite pastos de qualidade durante todo o ano, inclusive no período seco, em que faltam boas pastagens. O carbono é a salvação da lavoura, da pecuária e do Brasil. O carbono orgânico no solo significa mais fertilidade e água no solo, e a ILPF pode promover este benefício. Em 2021, as áreas de cultivo com ILPF no Brasil eram cerca de 17 milhões de hectares, e o objetivo do plano ABC+, é alcançar 30 milhões de hectares, o que significa 20% das lavouras do país. Até 2030, já em estados que concentram as maiores áreas de ILPF, são Mato Grosso com 2.085 hectares, o Mato Grosso do Sul com 1.500, o Rio Grande do Sul com 1.400, Minas Gerais 1.046 hectares e Goiás e o Distrito Federal 943 hectares.
E agora vamos falar do mercado chinês de suínos. A China está recuperando seus plantéis de suínos em um ritmo mais acelerado do que se previa aqui no Brasil. E a consequência disso é a menor exportação de carne suína nacional. O cenário preocupa o setor comprador do produto, que vem adotando restrições mais severas à circulação de pessoas após o aumento de casos de Covid-19, o que sinaliza mais dificuldades quanto à demanda. No Brasil, os números da balança comercial mostram os efeitos sobre os preços da carne com menor apetite do país asiático no mercado global. Em março, a queda da receita do Brasil com exportações foi de 28%, ainda que o volume tenha recuado menos 16%, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. No ano passado, os chineses adquiriram 48% de toda a carne de suína exportada pelo Brasil, ou seja, 533 mil toneladas das 1.130.000 toneladas enviadas ao exterior. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, pelos dados do Rabobank deste ano até março, a participação chinesa nas vendas de carne suína do Brasil, infelizmente, caiu para 38% do total. E agora eu vou conversar com Rui Cássio Toledo Zanardi. Ele é presidente da Câmara Setorial do Trigo de São Paulo. E nós vamos falar de um tema interessante, um tema muito atual, que é o trigo. E nós vamos falar da safra de trigo paulista, que pode atingir aí um recorde de 400 mil toneladas agora neste ano. Senhor Rui Cássio Toledo Zanardi, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante. Tudo bem? Tudo bem, seu Antônio, bom dia. Bom, nós estamos vendo aí essa repercussão, principalmente por causa da guerra Rússia e Ucrânia, essa situação do trigo que nós estamos vivendo, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, porque, se não me falha a memória, o trigo é uma cultura, é a mais utilizada no planeta, né? O trigo. E nós estamos vendo aí que alguns países passando um perrengue muito grande, e o Brasil é um país que, de maneira geral, importa aí por volta de 50% do trigo que nós consumimos. E agora São Paulo, que é um estado tradicional na cana e na laranja, está vendo aí a cultura do trigo dar uma expansão muito boa, né? É isso mesmo? Exato, seu Antônio. O que a guerra realmente deu uma desestabilizada no supply de trigo mundial, né? Então, muitos países aí, principalmente os países que do norte da África, uma série de coisas, alguns no Oriente que consomem muito trigo, estão passando por bastante dificuldades, uma vez que o preço do commodity foi a números espantosos. Eu não via esses preços nesse patamar, acho que desde 2012. Mas o mais complicado ainda é que esses preços estão se mantendo estáveis nesses patamares altos, tá? E isso realmente é extremamente prejudicial para quem importa o cereal. Bom, São Paulo é um estado, vamos dizer assim, muito industrial. É um estado onde nós temos aí a cana e os citros em larga escala. O que está levando São Paulo a entrar no trigo? Ou ele sempre plantou trigo ou está entrando agora? Olha, na verdade, São Paulo sempre plantou o trigo. Os plantios de trigo estão concentrados no sul do estado de São Paulo, na região de Itapetininga para baixo, em direção ao norte do Paraná. Mas o que vem acontecendo desses ganhos, essas possíveis safras, essa possível safra recorde, é que, se nós pegarmos o histórico de produtividade do estado, somado às possíveis áreas que serão semeadas, vamos ter aí uma safra em torno de 400 mil toneladas ou um pouquinho mais. Bom, isso é importante, muito importante para o estado,
mas não é suficiente para abastecer São Paulo. Não, infelizmente não é suficiente. São Paulo, se tiver o dobro dessa produção dentro do estado, consome trigo importado e também pode consumir trigo dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul. O grande problema são questões tributárias, logística, que fazem o preço ser mais ou menos competitivo comparado ao trigo de São Paulo e ao trigo importado. Bom, nós já estamos observando aí alguns movimentos que estão tendo já há alguns anos, mas parece que agora a coisa deu uma arraigada, teve uma força maior, que é a introdução do trigo aqui na região centro-oeste. E a nossa região é uma região que produz até bem. E o trigo parece que está começando a entrar para valer aqui também na região e vai dar um fôlego para o pessoal, vamos dizer, para um pessoal do sul, né? Ou então, para os bolsos dos brasileiros, né? Eu acredito que sim. Estive visitando o ano passado, estive aí na região, nas regiões produtoras de trigo em Goiás e Distrito Federal, e realmente, além de ser benéfico para a indústria moageira, também é benéfico para o produtor, porque é uma bela cobertura aí. Sim. Para o tempo, para os outros plantios, o consórcio os plantios que virão posteriormente, para soja, milho e assim por diante, né? Alguns estudos feitos mostram que aumenta a produtividade de soja e milho após a retirada do trigo, além de manter a cobertura sobre o solo, né? Inclusive nós estamos tendo até uma repercussão de um trigo, se não me falha a memória, é o trigo soft, né? Que é mais voltado para a alimentação animal. Inclusive já existe uma forte tendência para, eu não diria substituição do milho e da soja, mas é um excelente componente o trigo para a nutrição animal, né? Sem dúvida. O trigo soft ele é usado para feed wheat, né, para alimentação de animais, e também é utilizado para toda a parte de confeitaria e biscoitos, fábricas de biscoitos, né? Também para alimentação humana, né? Ele se encaixaria muito bem na parte de farinhas que são destinadas a biscoitos, bolachas e confeitos. Então, existe uma tendência de aumentar a área de trigo em São Paulo? São Paulo existe, como eu falei para o senhor, o que vai fazer essa safra ser recorde, né? Possivelmente ser recorde, é que, se tudo correr bem, a área a ser semeada, que foi exatamente a que foi o ano passado, ela se manteve estável, é a produtividade que se mantida das 3.800 toneladas por hectare, teremos eu acho que no futuro haverá uma possibilidade de um pequeno aumento de área, ou até um pouco mais, já que existe área suficiente no estado de São Paulo para que haja esse aumento. Tomara que realmente entre aí com uma área maior, porque o Brasil tem que se tornar autossuficiente, já é autossuficiente uma série de culturas, e mais uma, o trigo, seria ideal. Bom, eu conversei com Rui Cássio Toledo Zanardi, presidente da Câmara Setorial do Trigo de São Paulo. Senhor Rui, muito obrigado pela presença do senhor no nosso programa, muito obrigado mesmo, e os esclarecimentos foram ótimos. E eu espero tê-lo aqui numa próxima oportunidade, ok? Um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigado, senhor Antônio. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.